Certamente os comentários vão além de minhas possibilidades de resposta, entre outras coisas, porque hoje à noite eu vou viajar com o Serginho e vocês certamente têm outros compromissos. Além. Isso. Vamos lá. Olha, primeira informação. Todos os judeus que eu conheci, desde minha infância, os mais ortodoxos, todos eles são ateus. Ou seja, são ateus. Ou seja, eles não acreditam que Allah é Deus. Eles não acreditam que Cristo é Deus. Ou seja, do ponto de vista de um olhar de um islâmico, o judeu é um ateu. Ou de um cristão, pelo menos tradicional. Não é verdade? Ou já começa a ter uma interpretação como Deus é Cristo, gente. Se você não acredita em Cristo, você, de certa forma, é ateu. O que significa isto? Eu estou começando aqui a belíssimas comentários do Boris, porque na verdade nós estamos mais ou menos no mesmo campo, cada um com seus. Ele cheio de conflitos, eu sou cheio de conflitos. O que nos faz judeus seculares típicos, né? Então, ou seja, em primeiro lugar, embora nosso ateísmo, ou eu também hoje caí fora desse ateísmo, se lá se Deus existe, a gente vai para o inferno, não é bom. Então, é mais humildade, na verdade, não é oportunismo. A gente hoje descobriu que essa certeza, Deus não existe, a gente não pode tê-las. O que não significa que eu tenha, passe por minha cabeça, sinceramente, em algum momento, a ideia que Deus existe. Se entrar num tema que, se eu perguntar aqui, daqueles que acreditam em Deus, o que vocês entendem por Deus, vai ter tanta ou várias opiniões por pessoa do que quer entender por Deus. Então, não é fácil dizer se você acredita em algo que aqui cada pessoa o define como algo diferente do outro. Ou seja, é um tema complicado. Mas eu reconheço que Deus não é parte de um universo de crenças. Tenho muitas crenças, o ser humano vive de crenças, né? Agora, o judeu está dizendo, já começa a ter em relação a outras religiões. Quando ele deixa de acreditar em Deus, ainda que cada um faz seu trajeto, descobre Marx, descobre o liberalismo, descobre a ciência, sempre um trajeto que tem um componente judeu. Às vezes mais forte, no meu caso, eu cheguei ao ateísmo, naquela época eu me acreditava ateu, porque eu disse para mim mesmo, com 14 anos, né, eu cheguei em casa, eu teria que ter sido rabino, porque minha família toda era rabina, papai queria que eu fosse rabino, eu falei, papai, senta, falei assim, fala, meu filho, falo, se o holocausto existiu, Deus não existe. Ele perdeu toda a família dele no holocausto. Ele me olhou, começou a chorar, e me disse, eu não tenho nenhum argumento para te dar. Eu só acredito para manter a memória de meus pais, né? E isto não é o mais importante, né? Outros caminhos serão diferentes, né? Mas o ateísmo de cada um tem um componente de raiz cultural própria. Você deixa acreditar em Allah, né? Um ateísmo islâmico. O outro deixa acreditar em Cristo, um ateísmo cristão. Obviamente com componentes universais outros, ciência, outras crenças, ideologias alternativas. Mas também existe aquele Deus que você deixou de acreditar, né? Não existe o ateu tout nesse sentido. Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de indicar. Segunda coisa, eu não construiria uma catedral, nessa catedral, porque eu infelizmente sou sociólogo. Se eu fosse, obviamente, mais inteligente e não fosse sociólogo, portanto, né, porque ou é uma coisa ou é outra, né, eu criaria a Sinagoga Universal do Reino do Brasil e estaríamos todos ricos, né? Não é o caso. Então, minha capacidade de normatizar é limitada, né? Então, mas essa coisa judeu secular, vamos deixar claro, todos os judeus que você pode lembrar, se não todos, 98%, e que você lembra como judeus, Kafka, Woody Allen, Einstein, Freud, Theodor Herzl, Golda Meir, Moshe Dayan, todos eles eram, to say the least, agnósticos. Yael Dayan, a filha de Moshe Dayan, me contava que o maior prazer do pai era comer porco em Yom Kippur.
Era um prazer enorme. A família se reunia, saía inclusive a acampar, né, no campo para afirmar que não estava na sinagoga. Então, realmente, a questão não é se é ou não é assim. Hannah Arendt é enraizada no judaísmo. Certamente fumava também no Shabat, no mínimo, e possivelmente não ia muito para a sinagoga. Né? Ou seja, há uma realidade que os judeus são judeus, é uma realidade, um fato. 70% dos argentinos judeus, tá, que se definem como judeus, nos últimos 12 meses, não pisaram nenhuma instituição judaica, uma única vez. E eles estão muito orgulhosos de ser judeus. Eu não acho que ninguém aqui vai fazer o horror de dizer, não, então não são judeus. Aí é um jogo de poder pequeno que não acho que se trata aqui de entrar. O que se trata é tentar entender esse fenômeno. E o judeu secular existe. É um fato que você é um judeu secular na tua forma de ser, na forma de pensar, na forma de refletir. Acredito, se o Celso me permite falar em nome de... Você vê, há formas de ser que não passam por a religiosidade clássica, que não passam por uma menção a Deus, e que estão, de alguma forma, se enraizadas nessa cultura, e o bottom line qual é? Que as pessoas querem dizer, eu sou judeu. E, nesse sentido, eu concordo com uma contradição, e vou contar um segredo para vocês, que não deveria, porque eu falo mal de mim. Ou seja, se você vê a primeira definição do que é ser judeu, eu defino que judeu, basicamente, é aquele que se define como judeu. Depois, quando na parte na frente, eu coloco, são institucionalmente judeus, aqueles que basicamente estão associados à família judia, institucionalmente. E mais, se você olhar, você ver, começa a frase dizendo, são institucionalmente judeus. E na verdade é mais, aqui vem o lado meio sociológico, mais menos normativo, de que é essa realidade que nós vivemos aqui. Na versão Estados Unidos, o incluo em aqueles que decidem ser judeus. Eu acho que a comunidade judaica do Brasil não engoliria isso. Não adianta dizer coisas que a comunidade ainda não está preparada para engolir. O livro meu é um livro que é uma mensagem política a uma comunidade, também, sinceramente. E não adianta você forçar os limites daquilo, da percepção possível neste momento. Nos Estados Unidos, essa percepção está muito mais avançada. Né? Tem um grupo, Becol Lachon, que faz outreaching para aumentar a diversidade do povo judeu. E procuram fundamentalmente latinos e negros. E formam e dão tradição judaica, inclusive o primo a esposa do Obama, Michelle, é o principal rabino da sinagoga de Chicago, que já foi reconhecido pela ortodoxia judaica americana, de tão certinhos que eles fazem as coisas. Então, lá avançou mais, aqui menos. Se forem para o Uruguai, um atraso. No Uruguai tudo é Museu da República, aquilo, né? Tudo chega 30 anos depois, país pequeno, conservador, porque muito bonito nas grandes virtudes do Uruguai, mas tudo lá vai devagar, né? Despacito, que somos chiquitos. O Brasil tem uma certa grandeza, porque, embora a comunidade seja muito pequena, de fato, está em um país que tem uma grandeza cultural enorme e que eu acho que permite avançar mais. Né? Tem que falar mais perto, que as pessoas não estão te... Entendi. Não perderam muita coisa, mas tudo bem. E neste sentido, eu acho que ser judeu secular é um fato sociológico, mais do que uma definição. Por que não é uma definição? Porque no universo desse judeu secular há de tudo, gente. Há pessoas que gostam, mas não vão, há pessoas que não gostam, há pessoas que são muito socialistas e outros muito pensando só em dinheiro, pensando só sei lá quê, ou têm crise existencial, sei lá. É um universo extremamente fragmentado. Você não pode dizer, judeu secular é. Ele, na sinagoga dele, mais ou menos, né, consegue baixar linhas. 5 princípios do judaísmo conservador são, né, e depois se adapta à realidade. No judaísmo secular não dá para baixar linha, mas a gente sabe que esse judaísmo secular foi fundamental para o judaísmo do século XX. Né, os principais, ou a maioria dos principais, dos grandes nomes do judaísmo. Né, Theodor Herzl nunca na vida pisou uma sinagoga, não sei quando estava fazendo propaganda política, não interessava, não falava hebraico, não sabia nada disso. Né? E era um judeu, no que se chamava naquela época, assimilado. Ele que foi a base da construção do Estado de Israel. Né? Ou seja,
nesse sentido que a ideia de judeu assimilado, para mim, é uma má palavra. É uma forma de xingar alguém, esse judeu assimilado. Pô, graças a Deus os judeus se assimilaram. Graças a Deus, aqui é uma ironia na expressão, mas já é parte do meu pluralismo. Esse judaísmo assimilado que permitiu a criação do Estado de Israel, que permitiu nossos prêmios nobres, dos quais tantos estamos orgulhosos, não é? Ou seja, é um judaísmo assimilado. Olha, para mim a coisa mais chocante foi o lançamento no Rio, né, do livro. No final vieram várias pessoas, algumas têm um empresário de peso que apoia muito os Lubavitch, e me abraça quase chorando, diz: Bernardo, li seu livro, eu sou um judeu secular. Aí falou que, eu sei que o Sapelo vai dizer, não, isso que eu vi como alternativa, pensei que tem que fazer alguma coisa para que mantenha o judaísmo, então os Lubavitch, né? Mas eu sinceramente dizer que eu acredito em Deus, também não é que não acredito, tá? Mas a esposa dela diz, olha, eu sou matemática e não acredito mesmo, tá? Não fecha. Então, isso tem me passado, quantidade de e-mails que estou recebendo. Então, os judeus somos seculares, na sua grande maioria, ainda que seja difícil de pegar. Aí tem 2 ou 3 pontos que eu me permito só enfatizar, porque tem coisa demais. Uma, o Holocausto. Na versão em espanhol houve pequenos erros de tradução, na versão em português eu consigo ler. O que eu deixo claro é, não é importante se o Holocausto foi ou não foi, do ponto de vista historiador ou da ciência social, um fenômeno único. Eu também acredito. E, cá entre nós, o Holocausto foi um fenômeno único para aquele que interessa mais. Para os judeus, para nós foi um fenômeno único. Sei lá, para os chineses, eles nem sabem, nem querem saber se foi, não foi, ou o que foi. Também é muito metafísica ocidental todo esse debate. Mas como história é um debate válido e óbvio que eu acho que dá para demonstrar que o Holocausto foi um fenômeno único. O que eu critico não é se o Holocausto foi ou não foi um fenômeno único. O que eu critico certos usos políticos e éticos do Holocausto com... Leia outra vez. Certos usos e abusos do Holocausto como bandeira política e como bandeira ética mal utilizada. Porque, además, há um problema aqui, se você me permite usar um pouco de preconceito, de inteligência judaica mal utilizada. Se a gente continua insistindo que foi único, pô, foi. Pô, parem de encher o saco, tem 1.000 crianças morrendo na favela, todo fim de semana. Parem de falar do Holocausto. O Holocausto diz algo para a humanidade hoje, que nos une a nós judeus com outras minorias de perseguidos, que nos faz lutar pela democracia, por valores que não tenham ódio. Não é verdade? E isto é relevante, porque a ênfase permanente na excepcionalidade do Holocausto é ruim politicamente, nos isola, né? Voltamos a insistir na excepcionalidade judaica que ninguém mais deseja, né? E para certos líderes da comunidade que não tem nada o que falar, ficam insistindo nisso, porque não tem o que afirmar positivamente, empobrece. O que eu falo, que se você lembra a primeira frase, que para mim é o que eu falo importante do Holocausto, é: os judeus não podemos viver mais à sombra do Holocausto porque isto nos empobrece. Não podemos transformar os verdugos em maiores que a vida que eles destruíram. O que se trata é recuperar esse mundo que foi destruído. Obviamente o Holocausto está aí, é um trauma, demorará séculos até um trauma sarar, os grandes traumas históricos, né? Até hoje ficamos falando de escravidão no Brasil, 120 anos depois. Os traumas históricos são duros, demoram gerações. Mas o que eu estou propondo é um judaísmo que enfatize menos o Holocausto, que não pense que dá para criar uma identidade judaica só em torno do Holocausto, e que utilize o Holocausto como uma forma de bridging, de criar pontes com outros povos, outras minorias, para que não se... Porque o Holocausto certamente, como tal, não vai se reproduzir, mas fenômenos ao Holocausto poderão. O que nos interessa aqui, sim, como minoria, é criar pontes contra as outras minorias, porque senão, o que acontece no mundo pós-moderno de hoje? Temos competição entre vítimas. Eu tive o Holocausto, aí eu tive o Nakba, em 48 me expulsaram da Palestina,
eu tive escravidão. É uma competição entre vítimas para ocupar espaço de vitimização e não há mais criação de um consenso, que é o lado negativo da fragmentação pós-moderna, que cria a dificuldade de criar um consenso em torno de que, para mim, não há outra saída de valores humanistas e democráticos. Então, sim, a festejar as diferenças, mas não transformar essa diferença no que Sigmund Freud chamava do narcisismo das pequenas diferenças, né? E esse narcisismo passa a ser mais importante da coisa comum. Se somos vítimas, vamos lutar para que não haja mais vítimas, e não eu me vitimizar e outros se vitimizar, e concorrer, né? E aí eu queria falar sobre 3 coisas rápidas. Uma sobre proselitismo. Eu achei fantástico, né? Porque aí realmente eu vou olhando para um livro judeu, que eu sempre tinha um problema aqui, que eu acho umas coisas que eu proporia algum dia, um diálogo profundo sobre essas diferenças entre cristianismo e judaísmo, que eu, além de mais, não acho que são óbvias, né? Jesus nasceu e morreu como judeu. O cristianismo é um fenômeno muito posterior, em torno do qual se criou um discurso de diferença. Quando se fala, como você mencionou, que o cristianismo, né, enfatiza o conteúdo e não a forma, bom, é só ler os profetas. Quase uma frase profética, alguma frase que Jesus falou que não esteja nos profetas. Os profetas falam, a circuncisão do coração é uma palavra que isso está nos profetas, né? Quando Hillel fala, toda a Torá e não fazer o outro, o que não desejas que faça a você. E a regra áurea, você isso, a regra, tudo isso está. Então, o problema é como o cristianismo, a partir de um fenômeno judaico, 100% judaico, que continua a ser até hoje, de certa forma, né? O ano novo é no 8º dia, ou seja, quando Jesus foi circuncisado. Tem Natal e Ano Novo. A quaresma vai mudando, porque ainda a última ceia é a ceia de Pesach, gente. Exatamente, você vê uma ceia de Pesach sendo organizada, de Jesus e seus discípulos. Ou seja, está muito imbricado, e esse é um dos problemas, quer dizer, de amor e ódio entre irmãos, pois são tão parecidos que terminam sempre insistindo na diferença quando a coisa é mais junta. Mas, aí também há uma oposição falsa entre particularismo e universalismo. O judaísmo, na época do Império Romano, nos anos 30, 40, era 5 a 10% do Império Romano era judaizante. É só ler, eu sempre aconselho isso a meus amigos de origem cristã, as cartas de São Paulo, dizendo, eu fui naquela sinagoga e fui repelido, mas depois um grupo de judaizantes, ele usa essa palavra, me receberam legal, né? E obviamente ele tinha uma boa nova, que não tem que fazer mais a circuncisão. Pô, não tem nada. Eu compreendo, né? Ou seja, requisitos alimentares. pois é, menos liberou um pouco, né? Então tem alguma coisa aí atrativa. Agora, o judaísmo sempre foi proselitista até ser proibido por várias bulas papais. Não foram uma, tiveram que voltar várias bulas papais. Se você vê os macabeus, quando ele cria um reino que eles derrotam os gregos, eles passam pelas armas, não o corpo todo, só uma parte, de todos os povos conquistados, né? Circuncisam todo mundo. Ou seja, quando os judeus saem do Egito, está escrito na Bíblia, na Torá, saíram os judeus e vários povos, e depois não se separaram mais. Ou seja, essa visão, por um lado, tem que ser nuançada. Os judeus eram proselitistas, não da forma, obviamente, que foram o catolicismo, mas cá entre nós, o catolicismo passou a ser tão proselitista porque tinha Império Romano à disposição. Quem tem Império Romano à disposição pode ser o luxo de dizer universal, único e absoluto. Os judeus tinham uma terrinha pequena, faziam seus negócios aqui lá, mas não tinham como pensar, entrar num delírio, porque eram realistas, de que vamos ser um império universalista. Na verdade, só o cristianismo, quando junta com o Império Romano, que inclusive traduz o cristianismo ao vocabulário romano, que era universal, que se pensava conquistando o mundo, né? Então, só para lembrar esses fatos históricos que merecem sair das falsas oposições, né? Judaísmo, particularismo, cristianismo universal. O universal do cristianismo não é tão universal, é universal na medida que você acredita em Cristo, não é?
E o judaísmo é particularista, mas tem uma vontade universal. Então, as coisas não são tão óbvias nessas oposições que a gente se acostumou a pensar. Para finalizar, duas coisas. Israel. Né? Eu queria, pelo menos, responder ao Adrian rapidamente. Ainda que você não vai ter o direito da réplica, vou me aproveitar disto. Eu não sei... Até aqui nós comentamos o livro. Então, duas questões rápidas. Uma sobre Israel. Eu me lembro que eu escrevi, quando eu falo de colonização, tem nome, endereço, é a colonização após 67 dos territórios onde mora uma população majoritariamente argentina, Palestina. Ele me olhou feio e aí eu tremi. Isso é isso. Estamos falando. É isso? As papeleiras. É a papeleira, é isso que estamos falando? Isso. Ah. Vamos lá. O que eu estou falando tem nome e endereço. Me refiro aos territórios que foram conquistados, não ao Israel preexistente, que eu até elogio. Eu morei 5 anos em Israel. Então, e tenho toda a minha família em Israel. Então, não vou entrar em nenhum discurso tolo, acredito. O que eu estou me referindo às colônias, sim, são colônias, porque foram feitos em território majoritariamente palestino, das quais não tem futuro, a não ser são usadas para destruir o processo de paz. Né? Fizeram colônias desse tipo em Gaza, onde já tinha uma população pequeníssima, em um território apertado, uma densidade, não tem água, e colocaram colônias no mar, tiveram que tirar elas. Ou seja, gente, eu não estou entrando, logicamente, e não me identifico para nada com posições palestinas que negam o direito de existência do Estado de Israel, e muito menos países como o Irã e assim por diante. É óbvio. Não adianta não cair em oposições falsas. O que eu falo é que a colonização daquele espaço foi o maior desastre na história de Israel. E a colonização tem que ser chamada assim, é assim de acordo com o direito internacional, é assim de acordo com a história, é assim de acordo com qualquer sensibilidade humana. Eu cheguei em Israel em 68, eu passei naquelas terras majoritariamente, unicamente, né, onde parte dos palestinos que estavam na terra de Israel já foram para lá, e não tem saída, tem que devolver até o último centímetro. E tem que já um acordo, sim, sobre Jerusalém. Israel existiu até 67, e nunca na vida se mencionou a necessidade de reunificar com coisas que têm que ver com religião, que não tem nada a ver com o projeto do Estado de Israel. Tomara Jerusalém seja um símbolo para a humanidade de uma cidade aberta para 3 religiões. Isto é a melhor coisa que poderia acontecer, possivelmente só no dia após a chegada do Messias. Mas é a melhor coisa que pode acontecer. A segunda coisa, Adriano, é possível que eu tenha entendido você mal. O judeu secular é um judeu que rabinos, instituições judaicas, não conseguem digerir. E não adianta, por mais esforço, por mais declarações que vocês façam, somos pluralistas, gostamos de pluralismo, né? Mas há um limite, porque é aquele judeu, né? Tem um artigo muito bonito de Tony Youth sobre isso, né? On the hedge, que está na fronteira, né? Que está e não está, que te aceita e não te aceita, que quer ser mais independente que você. Eu me permito dizer que aquele judeu que realmente é judeu no sentido da chatice judaica, que é insistir na minha forma de ser, né? Há algo aí até particularmente judaico nessa forma chata de insistir de só não sou, mas sou aquilo. Então, essa confusão mental, mas que está expressa, se você vê o filme de Woody Allen, é um autor que, às vezes, você perguntar para Woody Allen,
nem quero falar, mas só fala disso. Entende? Essa complicação que vocês têm, as instituições judaicas, especialmente religiosas, é um problema que vocês têm. Mas o que eu acho até bom, que vocês estão avançando em entender que isso existe, porque a maioria do povo judeu vai nessa direção. É um fato, queiras ou não queiras. E como somos poucos, estamos diminuindo, como você sabe, demograficamente, de acordo com o último levantamento, está entre 13 milhões e meio de judeus no mundo todo, incluindo Israel. Né? É pouca coisa, né? O que dá? A Grande São Paulo, né? Menos. Pois é. Muito menos. Então, nós temos aqui um problema que vai além das diferenças. O que você faz para manter as pessoas ligadas ao judaísmo sem querer impor o produto, embora você tenha todo o direito de vendê-lo, por favor. Mas esse produto teu vai ser comprado por uma parte pequena. Então, como você abre um espaço para que pessoas possam dizer, olha, sou judeu, sou esse tipo de judeu, mas não quero ir na sinagoga e não acredito em Deus, e me desculpe, Boris, a maioria dos judeus, estatisticamente, não acreditam em Deus. Os judeus dos Estados Unidos é o grupo que mais alto na sociedade americana se define como secular. O resto da sociedade está lá embaixo. Os judeus gostam dessas coisas assim. Né? Então, esse é o problema. Eu não tenho resposta, não vou criar a sinagoga universal do Reino do Brasil, vou morrer pobre, mas eu quero avançar em pensar este tipo de... E aí, e nesse sentido, Renato, ou você espera 10, 15 anos ou vai direto para Israel, para Estados Unidos, perdão, Israel com certeza não. Para Estados Unidos, onde você lá poderá ser IE. Você vai dizer, sou judeu, quero participar e bem-vindo. No Brasil, infelizmente, a coisa vai devagar, né? Ainda estamos 20 anos possivelmente atrás, esperemos que cheguemos. Então, são realidades dinâmicas diferentes, né? E complexas. Sem falar do Estado de Israel, que é um desastre nessa área, como você reconhece, né? Sobre a definição do que é judeu. Ou seja, os interesses estratégicos do Estado de Israel permitem a entrada de praticamente qualquer um. A última crise da Argentina, 50% das pessoas se chamavam Rodrigues. Podem estar contar que não seja Mustafa, tudo bem, ia entrando, né? Todos os Rodrigues entraram. E aí chegaram em Israel, aí vocês passam pelo rabinato. I have news for you. Agora você está aqui, o Estado de Israel te pagou a passagem, te dá as bem-vindas, participar do Estado de Israel, tudo bem, de acordo com a lei do retorno, tendo um avô judeu você pode vir. Agora o rabinato ortodoxo vai dizer se você é judeu. E aí entramos em toda essa complicação, né, maluca, né? Como 6 milhões de pessoas podem criar um manicômio como é aquele país, né? É muito particular. A quantidade de grupos, de diferenças, de ilhas. Eu tenho um amigo, David Lima, que chama Israel. Israel não é um país, é muitas ilhas, é um arquipélago de ilhas que ficam brigando, indo e voltando e assim por lá, porque é muito complexo aquele país, é muito difícil até entrar no tema. Então, para sintetizar, eu diria o seguinte: o que eu espero em relação ao livro é que, não quero convencer ninguém, mas se trata, a um lado sociológico, quizá que eu uso até abuso, de constatar a realidade essa. Na Argentina, temos a lei matrilinear até hoje no judaísmo conservador e no ortodoxo. Reformistas já mudaram, Renewal já mudou, reconstrucionistas mudou. Na Argentina, no último censo, dos 220 mil porteños que se definiram como judeus, uma parte só tinha pai ou mãe judia. A maioria dos que se definiram como judeus de casamentos mistos tinha um pai judeu. Ou seja, contra o common sense da tradição judaica, o pai é mais importante na transmissão do judaísmo, um fato sociológico, que a mãe. Então, a vida se impõe. Você pode olhar para baixo, dar uma de avestruz, mas a vida vai se impondo. Nos Estados Unidos já se impôs faz tempo, né? Então, a questão aqui é, obviamente, uma mensagem para a comunidade. Agora, só para fechar, qual é o título do livro, na verdade? Para mim, é Judaísmo para Todos que Querem Entender o Ser Judeus. Esse era, aí ficou longo demais. Aí, obviamente, isso era da minha cabeça. Aí um editor inteligente diz, Bernardo, aí não vender nenhum livro desse jeito. Corta e fica uma coisa mais ambígua, que dá mais charme e, pelo menos, né, os custos com a publicação sairão compensados. Né? Então ficou essa ambiguidade, que eu até curto, para dizer a verdade.
né? Porque aí quem quer ler... Obviamente, se alguém quer ler uma introdução fácil ao judaísmo, vai quebrar a cara, por mais que não é um livro muito complexo, não usa linguajar, mas contar fatos tem que ter disposição a ler aquilo, né? Mas, na verdade, a minha ideia última é que o judaísmo para todos, e aí para fechar e dar um toque mais Instituto Fernando Henrique Cardoso, eu diria o seguinte... Primeiro isso, ou seja, eu acho que judaísmo é muitas coisas, eu não tenho definição. Com certeza tem algo a ver com algo de minoria cognitiva. É uma das dimensões, cognitiva. Você, obviamente, tem um lado judeu, o Fernando, o Leôncio. Não, há algo aqui de não ser parte totalmente desse conjunto. Até o Boris tem isso. Né? Ou seja, essa coisa de afinidades que não são dadas estritamente para a cultura. Agora, o que eu penso, e posso estar errado, mas eu penso que o futuro que vem pela frente é que o Ocidente tudo vai virar uma minoria cognitiva. O Ocidente vai virar uma minoria cognitiva. Daqui a 30, 40 anos, os 3, 4 bi do outro lado do Pacífico transformarão o Ocidente em uma minoria cognitiva. E, no fundo, no meu delirium tremens, que eu, como sociólogo, só tenho delirium tremens, é pouca realidade, né? No fundo, que eu pensaria que este aqui é uma garrafa jogada no mar, uma procura de algo que não consegui fazer até agora, de criar laços com o cristianismo, com outras tradições. Gente, não se trata de salvar o judaísmo, se trata de salvar o Ocidente, sem nenhuma dramaticidade exagerada, mas ou salvamos o Ocidente, ou não haverá nem judeus, nem cristãos, nem ateus, nem escépticos. E aí, até o Instituto Fernando Henrique Cardoso terá dificuldades. Muito obrigado.